Gente, a seletividade alimentar infantil acontece quando a criança passa a ter uma alimentação altamente limitada por motivos fisiológicos ou comportamentais. Essa seletividade pode ser identificada pela recusa alimentar, redução no apetite, desinteresse pela comida e agitação no momento de comer. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, eu recebo a nutricionista infantil Thaís Fernanda. Seja bem-vinda, Thaís. Tudo Olá, bem, querida? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Que linda essa roupinha Você sua! viu? A gente tem que chamar a atenção das crianças, né? É um jaleco. Um jaleco da Turma da Mônica. Tem um de cada personagem. Ai, que fofa que você é. Isso é um mimo, é um cuidado. Você viu? Vamos sentar. Vamos sentar. Nós estávamos conversando agora sobre embalagem. Sim. Você estava prestando atenção, né? Com certeza, adorei. Pois Todo é. o cuidado que ela tem, o mesmo cuidado que eu tenho também com meus pacientinhos lá no consultório. Isso que eu ia dizer. Isso é muito importante? Muito mesmo, porque propaganda de alimento industrializado a gente tem por aí, né? Agora, propaganda de banana, de maçã, de brócolis, quem que faz essa propaganda, né? Não fazem. Não fazem. Então, uma forma da gente despertar o interesse da criança, principalmente essa criança com seletividade alimentar, é a utilização de recursos lúdicos. Então, é muito importante a gente entender que existem algumas estratégias que a gente pode utilizar, porque entenda, gente, toda criança é capaz de aprender a comer todos os tipos de alimentos. A gente vê os adultos por aí que falam que tem paladar infantil, isso não existe não, tá? Não, os né? adultos que comem doce, falam, eu não gosto de comer verdura, meu paladar infantil, toda criança é capaz de comer todos os tipos de alimentos. Tudo é uma questão também, eu acredito que tudo na vida, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que tudo é mente. Porque é o seguinte, quando eu estou fazendo algum exercício físico e que a minha professora fala assim, olha, concentra no músculo da coxa, para fortalecer esse lugar. Eu estou fazendo um exercício que eu não estou concentrando. Aí, quando eu concentro, eu vejo que esse músculo está sendo trabalhado. A alimentação também é assim. Além da mente, na situação da criança, a gente tem uma frase que eu sempre uso para as mãezinhas, é assim, palavra de mãe tem poder, não tem? Tem. Agora, com a alimentação é da mesma forma. Criança com seletividade alimentar, as mães vão e falam assim, meu filho não gosta de brócolis, meu filho não gosta de cenoura. Gente, por que a criança vai querer mudar esse comportamento se a pessoa mais importante da vida dessa criança está falando que ela não gosta? Ou, meu filho só come doce, meu filho só come salgadinho. Para que essa criança vai mudar esse comportamento se ela já aprendeu, né? E a palavra da mãe tem tanto poder que está reforçando esse tipo de comportamento. Então, a mente é muito importante nesse processo para a gente conseguir organizar a alimentação dessa criança. Então, vamos organizar primeiramente da mãe. Exatamente, organizar primeiro a mente da mãe, do pai, de quem cuida dessa criança, tanto que eu até falo para as famílias, se tiver babá, cuidador, traz para consulta também, porque não adianta a mãe ter, né, querer mudar essa consciência se o pai não muda, ou se a babá não muda, ou se a avó não muda. Então eu falo, traz a família toda, porque todo mundo tem que estar no mesmo tipo, no mesmo nível de consciência, para a gente conseguir essa mudança significativa na alimentação da criança. E quais são as principais causas da seletividade alimentar infantil? Então, a seletividade alimentar infantil, ela tem várias causas, né, como você falou. Hoje no meu consultório eu atendo 70% de crianças com seletividade alimentar que não são autistas, porque a criança autista ela tem algumas características fisiológicas que favorecem a seletividade alimentar. Porém, a maioria das crianças que eu atendo tem seletividade alimentar e não são autistas. Por que isso acontece? A gente começa, primeiro fator, introdução alimentar. Gente, introdução alimentar está diretamente relacionado com a seletividade alimentar. Algumas famílias ainda acham e têm muito medo da criança engasgar com alguns alimentos e bate a comida da criança no liquidificador, passa a comida na peneira, não evolui a textura dos alimentos. E aí a criança chega com 1 ano de idade, não sabe que carne tem textura de carne. As famílias têm medo da criança engasgar com feijão, aí dá só caldinho. O que eu mais tenho no consultório é criança que não come grão de feijão.
come só o caldinho. E aí a gente tem que ter muita atenção com relação à introdução alimentar. Não que o método BLW, né, que é um método que veio de fora, seja o melhor. O método nosso aqui do Brasil, que a gente começa com os alimentos amassados e vai fazendo essa evolução de consistência, tá certo. O problema é não fazer essa evolução de consistência. E aí tem muitas famílias que acham também que na introdução alimentar tem que fazer a comidinha da criança tudo separado. E aí é assim, né? A criança come antes de todo mundo, aí depois a família põe a criança para dormir e vai comer. Criança aprende com exemplo. E aí isso, a família quer que a criança come morango e tá lá comendo pão com manteiga e tomando café. É claro que a criança quer café e pão com manteiga, porque você é o exemplo principal da criança. Então a gente tem que ter muita atenção que a introdução alimentar é um dos fatores que favorecem essa seletividade alimentar. Outro fator importante é o marco dos 2 anos da criança. E tem alguns psicólogos que falam que a criança ela entra no período de mini adolescência, que ela quer escolher a cor da roupa, a cor do brinquedo. Isso também reflete na alimentação. E aí também a gente tem um fator que quando a gente compara a velocidade de crescimento que a criança tinha antes dos 2 anos, até chegar aos 2 anos, se você prestar atenção, quando você leva a criança no pediatra, todos os meses até a criança fazer 2 anos, ela cresce muito rápido e ganha peso muito rápido. Aos 2 anos, essa velocidade diminui, senão a gente ia ser um bando gigante, na verdade? Se a gente crescesse na velocidade que as crianças crescem. Consequentemente, a criança precisa de um pouco menos de calorias aos 2 anos. E aí é onde que bate o desespero da família. Meu filho com 1 ano batia um pratão. Agora tá com 2 anos, tá comendo menos alimentos. Aí a família começa a mover o mundo para fazer a criança comer. É verdade. Aí a criança comia arroz e feijão e não quer mais? Vamos dar um iogurte. Vamos dar um salgadinho, porque é melhor ele comer qualquer coisa do que ficar sem comer nada. E aí vai virando uma bola de neve. Mas eu vejo muito, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, porque é muita falta de informação, principalmente dessas fases que são muito importantes e que quando a família chega nessa idade dos 2 anos e não sabe o que fazer, aí aparece esse leque, né, de alimentos para fazer a criança comer a qualquer custo. Muitas crianças voltam a tomar só leite. Eu atendo crianças de 5 anos que tomam, 8 mamadeiras por dia. Não tem como a criança ter apetite, não tem como essa criança aprender a comer outros alimentos se ela tá só com o leite. Outra coisa muito importante também é que a criança começa a comandar o que ela quer comer. A gente não vira para uma criança e pergunta: filho, você quer bolo? Filho, o que você quer comer? O ideal é a gente dar 2 opções dentro do que a família estabelecer. Porque se você virar para a criança e falar: filho, você quer quiabo? Qual que é a resposta da criança? Sim ou não. Ele vai falar que não. Então, a função da família é colocar o alimento nesse prato. E aí a família vai ficando tão desesperada e fica, né? Filho, você quer isso? Você quer aquilo? Aí a criança não quer comer nada, a mãe para no momento da refeição e vai fazer um omelete, vai fazer um macarrão. E aí vai virando uma bola de neve. Quando a gente vê, a criança tá lá com 8 anos, come só arroz branquinho, carne assada, batata frita. Se colocar um feijão no prato, não come nada dos outros alimentos. Então, é uma coisa séria. A gente acha que é comum criança comer e viver só de alimento industrializado porque é criança, mas a gente tem que quebrar esse padrão, porque é um reflexo na sociedade adulta, né? Eu parei de atender adultos por causa disso. No meu consultório vinha homens que comia só arroz, feijão, bife e batata frita. A comida bege. E queria hipertrofia. E aí a gente tem que fazer milagre, né? Porque hipertrofia é um processo que tem que ter todos os outros nutrientes também. Eu falava, gente, mas isso tá errado. Ou mulheres que tinha um consumo excessivo de doce, né? Tá triste, come doce, tá feliz, como doce, compulsão alimentar. E aí que eu fui procurar as bases desses problemas que tá muito na infância. É por isso que hoje eu atendo só até 12 anos, mais que 12 anos, sinto muito. Agora você falou uma coisa aí que me preocupou. Sim. Você falou assim, a criança tem que comer junto com todo mundo a comida que você come. Só que o meu bife tem pimenta do reino, como é que faz? E aí, como é que faz? Temperos, essa aí é uma boa pergunta. Temperos, gente, pode introduzir na alimentação da criança desde os 6 meses. Pimenta, não. Mas temperos, de forma geral, sim. Alho, cebola, pimentão, pimenta de cheiro. Porque as pessoas acham que comida de bebê é comida sem graça, né? Mas não. E aí, o que eu oriento para as mãezinhas de introdução alimentar? Você vai preparar as mesmas comidas da família. A única coisa que você não vai colocar é sal. Porque o sal, a recomendação é que seja só após 1 ano
ano de idade. E aí... É mesmo? Sim, mas aí, por exemplo, tem famílias que compram os temperos prontos na feira, né? Que o pessoal da feira bate ali a cebola, o alho, pode continuar. Coloca coentro, salsa, tempere a comida da criança e da família. Faça lá o arroz, o feijão, a carne com os temperos. Quando a comida estiver pronta, tira a comida da criança, finaliza com sal e tá todo mundo comendo os mesmos alimentos. Então, os únicos temperos que a gente evita nessa idade, né, é pimenta calabresa, pimenta do reino e as pimentas de forma geral. Mas isso, assim, isso é muito cultural, né? Se for, por exemplo, no Nordeste, que a família tem costume de comer pimenta, a criança ela vai acostumar a comer isso, porque isso, na verdade, é um hábito. Não recomendo, mas entenda que o ideal é que a criança consuma os alimentos da família. Por isso que a família precisa de ter uma boa alimentação, porque a criança será uma consequência desses hábitos familiares. Você aí em casa, você sabia que até 6 meses não pode dar sal? Eu não sabia. Isso para mim é novidade e é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, o sal e açúcar está diretamente relacionada com a formação do paladar da criança. E aí, quando a gente salga a comida da criança, a criança ela não vai conseguir, por exemplo, saber que o sabor da abobrinha é aquele, o sabor do chuchu é aquele. Isso começa a viciar o paladar da criança e ela vai ter preferências por alimentos que são mais salgados. Salgadinhos, por exemplo. Eu tenho crianças que no consultório, no processo da introdução alimentar, a criança ter aprendido a comer nuggets, embutidos, se você oferecer para a criança a comida sem sal, sem nada, ela não come, ela acha sem graça. E aí tem que colocar muito mais condimento para essa criança aprender a comer. Então isso está relacionado à formação do paladar. Se a gente colocar muito sal ali, a criança vai acostumar com esses sabores e não com os sabores da alimentação. E também a longo prazo está relacionada com as doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão arterial. Você está falando aí, eu estou preocupada comigo, porque eu já estou, né, quase chegando nos 60 e eu não, por exemplo, comer um brócolis só assim, vamos supor que ele esteja, quando a gente faz... A vapor? Isso. E conseguir encontrar o sabor dele e conseguir passar isso pro meu neto. Ontem, por exemplo, ele estava lá na minha casa. Ele tem que idade, seu neto? 3,5. Certo. E aí, eu nunca comi brócolis perto dele. Eu acho que isso faz... Muita diferença. Porque você é a avó maravilhosa que ele ama. Então, se é a avó maravilhosa que ele ama... provavelmente você mima ele de várias formas possíveis, né? Então, a alimentação também vai trazer esse vínculo afetivo. Então, essa é outra forma. Eu adoro as avós. Eu falo, gente, traga as avós para consulta, porque a avó geralmente tem aquelas receitas chaves que elas gostam de fazer. Sim. E a avó também tem mais paciência, né? Sim. E é muito bom a gente trazer a criança para esse processo de, por exemplo, fazer uma saladinha de brócolis com a criança. Provavelmente, ele vai relacionar com a mini árvore. Ele vai achar super divertido. E aí você lava esse brócolis ali e coloque ele para participar desse preparo ali da salada, sabe? Para ele cortar ou então para montar bonitinho na travessa. Fala assim, vamos fazer uma salada como se fosse um parque de dinossauros, por exemplo. A criança, na verdade, ela te dá essas sugestões, porque a criança ela é muito lúdica. Então, e se a criança vê você comendo, a chance dessa criança experimentar é muito maior, muito maior. E pode fazer uns palitinhos assim de cenoura. Pode fazer palitinhos, pode fazer espetinhos. Espetinhos é uma das orientações que eu mais passo para as famílias, porque tem família que faz muito salada de fruta, né? O espetinho, gente, já muda totalmente, como se fosse um novo alimento para criança. É mesmo? Sim, igual pra gente, né? Hoje em dia as fotos instagramáveis está muito relacionado mais com os utensílios, a embalagem, né, que ela falou, do que o próprio alimento. Então, quando você coloca um espetinho diferente, um garfinho diferente, um talher diferente, um prato, isso influencia muito mais na aceitação e interesse da criança por esses alimentos. Então, você vovó, você mãe, achou interessante tudo que ela falou? Pois é, ela vai voltar aqui para as perguntas que você não fez hoje. Vá preparando que nós vamos trazê-la de novo. Muito obrigada por você ter vindo.